Estamos em uma temporada muito oportuna e muito especial de Deus. Hoje, em Israel, começou ontem, passa pelo dia de hoje e se encerra amanhã no pôr do sol, a festa de Pentecostes. Uma das 3 festas muito comemoradas pelo povo judeu e feita na sequência de 50 dias depois da Páscoa. Os judeus comemoram a libertação da escravidão do Egito com 50 dias depois da Páscoa, e eles celebram o Pentecostes, ou festa das colheitas, ou festas das semanas, ou festa dos cereais. Diz respeito à mesma festa. E o que eles comemoram nessa ocasião? Eles comemoram o recebimento da lei de Deus. Em outras palavras, os judeus comemoram por eles serem um povo exclusivo que tem a lei do próprio Deus consigo. Deus chama Moisés para cima do Monte Sinai, em Êxodo 19, e entrega para ele a lei. E o povo de Israel faz festa porque tem a lei de Deus para dirigir, para ser lâmpada para os seus pés e para ser luz para os seus caminhos. O povo de Israel comemora intensamente. Hoje eu conectei com câmeras, com links ao vivo lá do Muro das Lamentações, e é lindo de se ver. Se você puder ter oportunidade, acessa no Google, dá uma googada lá e coloca comemorações pelo Pentecostes. O povo celebrando, festejando, desde de manhã até o pôr do sol. E se você perguntar o que eles estão comemorando, eles estão comemorando a lei. Eles têm a lei de Deus, eles têm a palavra de Deus. Isso é o Pentecostes, é uma festa de comemoração pelo recebimento da lei. Só que no Novo Testamento, para nós, igreja, Pentecostes aponta para a celebração da entrega da palavra, mas aponta também para o derramamento do Espírito Santo. Então, Pentecostes para nós, igreja, é a somatória de 2 coisas. Número 1, celebramos a palavra de Deus que nós temos, e número 2, celebramos o derramar do Espírito Santo. Temos um grande derramar do Espírito e temos a palavra de Deus. E a somatória das 2 coisas resulta na maior colheita que a história humana já conheceu. Uma grande colheita é resultado do povo que reconhece que tem a palavra de Deus e tem o poder do Espírito Santo ativo e fluindo em suas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 8. Nessa noite eu quero falar sobre o tema, o Pentecostes como parte da cultura de Jesus. E eu quero te mostrar que não tem como falar de Pentecostes e não falar de Jesus. Jesus é uma das grandes celebrações do Pentecostes, porque Pentecostes celebra a palavra e Jesus é a palavra. Atos capítulo 1 e verso 8. Abra comigo a sua Bíblia, diz o texto: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da onde, gente? Da terra. Esse texto fala sobre receber virtude ou poder. Esse texto fala que vai vir sobre nós. E esse texto fala que o que há de vir sobre nós, ou seja, o poder do alto, vai capacitar pessoas para se tornarem testemunhas. Pessoas que deixarão de ser simples seguidores de Jesus para serem testemunhas do poder de Deus. E por que eles serão testemunhas? Porque virá sobre eles uma capacidade, uma capacitação sobrenatural, que viria sobre eles, segundo o texto de Atos 1:8. Em outras palavras, em Pentecostes, a igreja é capacitada pelo poder do Espírito Santo para uma grande colheita. João capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana, e um dos grandes assuntos daquele encontro é a questão da água. E quando Jesus vai falar sobre a água e o tipo de água que ele tinha para dar, obrigado, Paulinho, ele fala que a água que ele tinha para dar, a mulher não tinha bebido ainda.
o discurso, a conversa se estende, se prolonga, os discípulos vão para a cidade comer comida, comprar comida, voltam, e quando se deparam com Jesus, eles dizem: Senhor, aqui está a comida. E Jesus diz para eles: eu tenho uma outra comida a comer. E quando eles ouvem essa resposta, os discípulos pensam o seguinte: talvez alguém veio aqui e já entregou comida para Jesus. Só que na realidade, Jesus estava falando sobre um outro tipo de comida. O verso 34 de João 4 diz o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda há 4 meses até que a colheita venha? Olha o que diz o final do verso 35. Eis que eu vos digo, levante os vossos olhos, vejam as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus disse para os discípulos que não faltava 4 meses para a colheita, como eles estavam acreditando naqueles dias. Jesus estava dizendo para eles: levantem as suas cabeças, olhem os sinais, comprovem as evidências, percebam o que está acontecendo ao redor de vocês, e vocês vão chegar a uma conclusão: a colheita já está pronta, já começou. E para que essa colheita aconteça, nós precisamos fluir, precisamos nos movimentar, precisamos operar no poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo vem sobre a igreja, tornando ela capaz de viver não só o derramamento do Espírito, mas de valorizar a palavra de Deus e, como consequência, ver uma grande colheita acontecendo. Eu quero compartilhar com você 4 aplicações práticas sobre o que acontece quando o Espírito Santo é derramado. 4 aplicações práticas. Primeiro lugar, quando o Espírito Santo é derramado, nós somos batizados no Espírito Santo e no fogo. Olha o que diz Mateus 3, verso 11. Palavras de João Batista: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Vocês podem ler o final do versículo 11, 1, 2, 3. João Batista estava falando sobre quem, igreja? Sobre Jesus. E Jesus faria o que, igreja? Batizaria de que forma, igreja? Com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está anunciando uma modalidade de batismo que não é o batismo por arrependimento, que ele fazia através da água, mergulhando as pessoas no Rio Jordão. João Batista está dizendo é um outro tipo de batismo. É um batismo no poder do Espírito. É um batismo que queima. Queima o quê? Queima as impurezas, queima as vontades e desejos humanos, queima tudo aquilo que representa inimizade contra Deus. O João Batista está falando de uma modalidade de batismo diferenciada, que até então, aqueles irmãos que tinham recebido o batismo na água, batismo de arrependimento, eles não tinham experimentado ainda. E esse batismo na Bíblia, ele é apresentado como resposta de oração. Pessoas são batizadas com o Espírito Santo e com fogo porque elas buscam, porque elas oram, porque elas desejam, porque elas têm fome, porque elas têm sede, porque elas procuram, porque elas batem e essa porta se abre, porque elas buscam e recebem, porque elas procuram e acham. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma resposta de Deus a uma iniciativa humana de buscar. A gente confunde muitas coisas sobre o batismo com o Espírito Santo e alguns de nós até carregamos justificativas para não sermos batizados. Algumas pessoas dizem assim: não, mas
Deus não batiza pessoas sem propósito. Então, como Ele ainda não revelou um propósito para a minha vida, eu ainda não fui batizado. Algumas pessoas dizem, não, Deus só batiza uma classe especial de crentes, pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas. Outras pessoas dizem assim, não, esse lance de batismo no Espírito não é para mim, é para uma classe diferenciada de pessoas. Quando na realidade a Bíblia não cria uma acepção, a Bíblia cria uma inclusão. Ela diz, todos os que buscarem serão visitados com esse poder do alto que vem da presença de Deus. Todos. Então a questão não é se Deus quer batizar, a questão é, nós queremos buscar? Nós temos fome suficiente? Nós temos sede suficiente? Ou a nossa vidinha está jóia? Ou nós saímos bem dessa pandemia, estamos de boa, pode vir uma outra que a gente encara, porque nós somos muito bons, a gente tem muito recurso, a gente tem muita sabedoria, nós somos fera, top. O Espírito Santo, ele se manifesta em um ambiente de profunda dependência, de profunda busca, de gente insatisfeita, de gente inconformada, de gente que olha para a sua vida e diz, a minha vida é medíocre, é seca, a minha vida não tem sentido, a minha vida, ela parece um processo de coisas que não ganham curso, não ganham forma. A ausência do Espírito Santo gera em nós um desespero, uma fome, uma sede. Então, quando João Batista fala sobre um batismo com Espírito e com fogo, ele está falando sobre essa modalidade de relação que Deus quer ter com o povo dele. Esse batismo é concedido como resposta de oração, veja o que diz Lucas, capítulo 11, versículo 13. Diz o texto, pois se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aqueles que pedem, eles recebem. Aqueles que batem, as portas se abrem. Aqueles que buscam, eles encontram. Eu lembro no ano de 2000, era março de 2000, eu tinha entregado a minha vida para Jesus, e apaixonado por Jesus, desesperado por Jesus, eu fui até o pastor no final do culto, Luísa, e perguntei assim, pastor, o que eu faço agora? Eu entreguei minha vida para Jesus, ele disse para mim, filho, você precisa fazer duas coisas, leia a Bíblia e ore. Eu falei, tá bom, vou ler a Bíblia e vou orar. E durante os 2 anos seguintes, até o ano de 2002, quando eu me casei com a Nádia, eu já tinha lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 5 vezes. Agora, se você perguntar o que eu absorvi dessas 5 leituras completas da Bíblia no espaço de 2 anos, praticamente nada. É que eu estava tão apaixonado, porque a primeira palavra que vinha, faça isso, faça aquilo, eu ia. E o tempo foi passando, passou março, passou meio do ano, quando foi por volta de julho, eu lembro, era um tempo de inverno, era uma reunião de jovens, e naquela reunião de jovens tinha aproximadamente 60 ou 70 jovens por ali, e teve um momento de oração e de busca, e o evangelista que estava ministrando dizia, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Eu ouvi aquilo e eu falei, é isso, eu quero, porque eu estava apaixonado por Jesus, tinha acabado de entregar minha vida para Jesus, eu falei, é isso que precisa, então eu preciso do Espírito Santo. E eu comecei a buscar, e aí ele começava a dizer assim, para você receber o Espírito Santo, começa a dar glória, 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 aí todo mundo, glória, 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 e todo mundo dando glória. E aí passou-se ali talvez uns 5 minutos, uns 10 minutos,
Aí eu falei, puxa vida, não aconteceu nada ainda, né? Eu percebi que algumas pessoas do meu lado começaram a falar de maneira diferente, já tinham sido batizados com o poder de Deus, com o Espírito Santo e com fogo, com a evidência do falar em línguas. E eles estavam falando em línguas, eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu. E aí eu continuava, eu olhava assim, e falava, glória, 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 glória. Porque eu queria, eu estava olhando ali, me inspirando e querendo também. Então, glória. Mas não aconteceu naquela noite. E aí sabe o que aconteceu, gente? Eu fui para casa muito frustrado, triste. E aí eu falei, eu acho que esse negócio de ser crente não é para mim não. Porque eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu não fui cheio. Eu vi um monte de jovens lá sendo cheios do Espírito Santo e comigo não aconteceu nada. E eu lembro que 2 noites se passaram, eu com essas dúvidas sobre ser crente, se era para mim, se não era. E o Senhor falou comigo para eu buscar a face dele, não só na igreja, mas buscar a face dele na minha casa. E eu comecei a buscar na minha casa, ter experiências com Deus. Na semana seguinte, 15 dias depois, teve a mesma reunião com jovens. E para a glória de Deus, irmãos, eu fui batizado no Espírito Santo. Fui cheio do Espírito, falei novas línguas. Mas por que eu estou te relatando isso? Essa é uma das poucas vezes que eu estou contando o testemunho da minha experiência de batismo com o Espírito Santo, que aconteceu há 20 anos atrás. E essa experiência que aconteceu, 22 anos atrás, em julho de 2000. Eu já estou comendo 2 anos, 22 anos atrás. Essa experiência marcou a minha vida. Eu percebo que existe um Gabriel antes do batismo, e eu percebo que há um Gabriel depois do batismo. Porque o batismo com o Espírito Santo é um divisor de águas. E a gente precisa desejar isso sobre nós. E não apenas desejar o batismo, você que já é batizado, você tem que desejar a renovação desse batismo. Ser renovado. Ser cheio novamente. Essa realidade precisa estar nas nossas entranhas. Isso faz parte do nosso DNA. Isso não é conversa de pregador, gente. Eu poderia ler aqui uns 50 textos bíblicos para te provar isso. Mas não precisa. Isso precisa fazer parte do nosso DNA. Isso é uma realidade para o povo de Deus. Então, qual é a condição para receber esse batismo no Espírito Santo e batismo no fogo? Primeiro, orar. Segundo, ficar posicionado naquilo que o Senhor ordenou. Olha o que diz Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de quem? Do meu Pai. Saiam, porém, da cidade de Jerusalém. Ah, não? Eles precisavam fazer o quê, gente? Fica. Isso aqui está falando sobre posicionamento. Posicionamento naquilo que o Senhor ordenou. Fiquem na cidade de Jerusalém. Não saiam. Não saiam. Porque alguns crentes não são batizados. Eles não ficam na posição que Deus mandou. Eles acham que os seus caminhos são melhores. Eles acham que as suas escolhas são melhores. Eles acham que o seu jeitão é melhor. E aí automaticamente vai se afastando dessa posição que o Senhor ordenou que ele ficasse. Jesus condiciona o batismo ao Espírito Santo a uma atitude de obediência. A pastora acabou de falar isso aqui em oferta. Como é que vai receber o batismo do Espírito Santo, sendo que eu faço da minha vida o samba do crioulo doido? Ou não pode falar mais crioulo, né, gente, publicamente? Ah, eu sou negro, posso, então dá licença. É porque agora o politicamente correto, tudo é motivo, né? Então, como é que eu vou receber o poder do Espírito, se não há uma disposição de interagir?
se não há uma disposição de obedecer, se não há uma disposição de se posicionar, se não há uma disposição de ficar onde Deus mandou que eu ficasse, como eu vou receber? Então, primeira aplicação prática sobre o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, somos batizados com o Espírito e com fogo. Segundo, depois de batizados, nós somos guiados por toda a verdade. O texto de João 16:13 diz que quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Esse texto é muito significativo porque o Espírito Santo, um dos papéis dele é guiar. João 14:26 fala que também é ensinar. Ou seja, o Espírito Santo, ele trabalha, ele atua na nossa vida como um guia, como uma bússola, como um direcionador para as nossas decisões. Então, o Espírito Santo, uma das aplicações práticas dele em nossa vida é sermos guiados e sermos ensinados. João 14:26 fala que ele nos ensinará todas as coisas. Em terceiro lugar, a terceira aplicação prática do Espírito Santo é que somos transformados de forma contínua. Diga isso comigo: quando eu sou revestido, eu sou transformado continuamente. Essa expressão significa não acaba de ser transformado. É uma obra contínua até o regresso de Jesus. Isaías 32, olhe comigo esse texto, verso 15. Diz a palavra: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto vai se tornar num campo fértil, e o campo fértil se tornará em um bosque. Ou seja, o campo fértil vai dar colheitas. Um campo deserto se transformando num campo fértil, e o campo fértil se transformando num lugar de colheitas, num bosque, onde tem árvores frutíferas. Só que olha que interessante, tudo isso só vai acontecer se existir o derramar do que, gente? Do Espírito. Se você pegar esse texto, o profeta Isaías está dizendo assim: o Espírito Santo é como a chuva que desce e prepara a terra para frutificar. Frutificar o quê? Os conhecidos frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Agora olha que interessante, se o Espírito é a chuva, a palavra de Deus é a semente que entra na terra. A parábola do semeador contada por Jesus fala sobre isso. Lucas 8, do 14 ao 15, vai mostrar Jesus contando essa parábola. Não vai dar tempo da gente abordar esse texto, mas eu quero que você se detenha no versículo 11. Olha o que diz o versículo 11 de Lucas 8. Esta é, porém, a parábola. Jesus está explicando a parábola. E ele disse: a semente é o que, gente? A palavra de Deus. A semente é a palavra, a terra somos nós, e a chuva que rega a terra e prepara para a colheita é o Espírito Santo. O Espírito Santo só pode descer numa terra que recebeu a semente. E a semente só chega onde ela foi bem acolhida. Porque você vai se lembrar que na parábola do semeador existe 4 tipos de terreno: beira do caminho, pedregal, espinhos e boa terra. E para cada um desses 4 tipos de terreno há uma reação diferente. A semente teve uma reação diferente. Então a semente não pode só cair, ela precisa penetrar, ela precisa ser conservada, ela precisa ser acolhida por nós. Porque se ela não for acolhida, a chuva do Espírito vem e acaba não brotando e não produzindo absolutamente nada. Então, a semente é a palavra de Deus, o derramar do Espírito é a chuva que faz brotar essa semente espiritual. Quando essa semente brota, acontece o que Pedro disse no capítulo 1
da sua primeira carta. Acompanhe comigo o verso de número 23. E essa palavra é uma realidade prática para todos nós. Vamos ler o 22 também. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Não apareceu. Então, espera aparecer que vocês vão ler, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1 e verso 22. Obrigado, Dani. 1, 2, 3. Vamos observar esse texto. Pedro está dizendo que a alma tem que ser purificada. E a alma é purificada quando a gente obedece ao que, gente? A verdade. E essa obediência precisa ser feita numa atmosfera de amor, amor fraterno. E olha que interessante, um amor fraterno não pode ser fingido, tem que ser verdadeiro, tem que ser ardente, tem que ser intenso, tem que ser legítimo. Quando esse amor verdadeiro brota, essa palavra de Deus obedecida, numa atmosfera de amor fraternal, vai purificando a nossa alma e tornando o nosso coração puro. Jesus disse que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles vão ver a quem? A Deus. Mas tudo começa com o processo de obedecer à verdade e purificar a alma. Agora olha o que diz o verso 23. Sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente que é o que, gente? Incorruptível. Essa semente incorruptível é a palavra de Deus, que segundo Pedro, ela é viva, que segundo Pedro, ela permanece para sempre. É esta palavra que transforma a nossa vida, é esta palavra que nos gera de novo, é essa palavra que renova o nosso viver, é essa palavra que muda a nossa forma de pensar e sentir. Quando você vê o povo de Israel festejando a palavra, é porque eles sabiam que só através da palavra eles tinham um potencial de serem libertos, serem transformados. Em quarto e último lugar, mais uma aplicação prática do Espírito, ou de quando acontece um derramar do Espírito sobre nós. Em quarto e último lugar, quando acontece um derramar, acontecem inúmeras conversões. Esse texto eu vou deixar para você ler em casa. Atos 2, do 37 ao 41. E ali você vai encontrar que porque o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, houve um grande movimento de arrependimento e de conversões em massa. Muitas pessoas se renderam ao Senhor. Muitas pessoas se entregaram a Jesus. Muitas pessoas se converteram, foram batizados e receberam a palavra. O verso 41 diz que em um só dia agregaram-se à igreja quase 3.000 pessoas. Muita gente se entregando ao Senhor. Pastor, qual é o nosso foco nessa noite? O nosso foco nessa noite, irmãos, é entender que em Pentecostes, a igreja de Jesus é renovada no Espírito. Em Pentecostes existe uma promessa de um grande derramar do Espírito. E eu creio que essa promessa se cumpre nos nossos dias. Eu creio, irmão, que por maior que seja a luta, o diabo quer que a promessa de Pentecostes fique lá no passado, mas nós declaramos que a promessa do Pentecoste é para os nossos dias. Vai acontecer no presente e nós veremos uma grande colheita brotando, uma grande colheita ganhando forma nos nossos dias. Então eu quero te convidar a orar nessa noite. Por favor, se coloque de pé. E nós vamos orar juntos por isso.
Você que está aqui e quer essa experiência de renovação, você que está aqui e ainda não teve uma experiência de ser batizado no Espírito Santo e no fogo de Deus, você que está aqui e deseja ser reaquecido, reavivado, eu creio, há uma janela de oportunidades aqui. Há mais de 2000 anos atrás, a palavra diz que em Atos 2 eles estavam reunidos numa casa, e de repente veio do céu um vento, como um som como de um vento impetuoso, e encheu a casa. Eu creio que esta promessa, ela pode ser refeita, renovada e aplicada nos nossos dias. Mas para isso, não depende de nós. Lembre-se que a princípio nós falamos sobre o nível de fome, o nível de sede, o nível de vontade que nós temos de ter essa experiência com Deus. Então agora é o seu momento. Agora é a sua hora. Agora é você e Deus. Não tem a ver conosco, tem a ver com a sua disposição. Tem a ver com a sua entrega. A palavra foi anunciada. A palavra por si só é a semente. O Espírito Santo está fazendo chover, mas você precisa ser um solo bom para acolher a semente. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, estamos diante do Senhor. Estamos diante da sua palavra, estamos diante da sua presença. E o grande projeto que o Senhor teve para a sua igreja lá no primeiro século, foi que eles fossem cheios da virtude do alto, para serem testemunhas do poder do Senhor. E o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, faz outra vez, Pai. Assim como aconteceu no passado, assim como aconteceu em Atos, que aconteça, assim como aconteceu em Jerusalém, que aconteça aqui no Jardim Comercial, que aconteça aqui no Capão Redondo, Senhor. Que assim como o Senhor operou, porque havia um grupo de cristãos, um grupo de discípulos famintos, sedentos, desesperados, inquietos, Pai, em nome de Jesus, acha esse ambiente em nossos corações nessa noite. Que a gente seja esta boa terra, essa boa terra disposta a acolher a semente da palavra. Essa boa terra que se abre para receber a preciosa semente da palavra. Pai, que nós sejamos uma boa terra, uma terra inconformada. Meu Deus, nós vivemos dias tão terríveis, que nós temos recebido uma pressão diária para nos conformar com as tragédias, nos conformar com as misérias, nos conformar com a destruição das famílias, nos conformar com o encerramento dos casamentos, nos conformar com as enfermidades, Pai, mas nós cremos, no Teu reino não é assim. Nós queremos, Pai, estar nessa noite completamente inconformados, completamente insatisfeitos com a nossa realidade. Pai, nós não estamos falando de ingratidão, porque o Senhor é bom em ter feito coisas extraordinárias, mas nós falamos sobre uma fome, sobre uma sede mais profunda, algo que alimente a nossa fé, alimente a nossa alma, renove as nossas forças. Pai, a Tua igreja não é um grupo de religiosos, a Tua igreja não é um grupo de pessoas que apenas conhecem a palavra, mas é um grupo de praticantes da palavra. Por isso eu te peço nessa noite, Senhor, onde há corações desesperados, onde há corações sedentos, onde há corações quebrantados, arrependidos, por favor, renova a experiência com Teu Espírito, renova a experiência em nós, renova e reacende o fogo em nós. Faz algo novo aqui, faz algo novo dentro de nós.
Vamos, querido, ore, vamos, busque a presença dEle. Vamos, nós temos mais de Deus para receber, temos mais de Deus para acessar. Há uma atmosfera favorável, os céus estão abertos. No Senhor está o querer, no Senhor está o efetuar. No Senhor está o querer e o efetuar, mas Ele precisa encontrar em nós fome. Ele precisa encontrar em nós sede. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Você pode cantar, você pode pedir para o Senhor esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, Chama. mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Chama, chama, mais uma vez Queremos ver o céu descer. Querido, erga suas mãos e agradeça ao Senhor. Agradeça a Jesus pela presença, pela graça. Agradeça a Jesus pela vida, pela restauração, pela presença dEle aqui. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua presença. Nós te agradecemos pelo renovo. Nós te agradecemos pelo batismo com Espírito Santo e com fogo. Nós te agradecemos pela experiência restauradora com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa experiência nos acompanhe até o teu regresso. Até que o Senhor venha, que sejamos pessoas apaixonadas pelo Senhor, apaixonadas pela sua palavra. Assim como Israel não cansa de celebrar ao receber a lei do Senhor, que a gente não canse de celebrar a sua palavra, Deus. Que nós não cansemos de celebrar a presença do teu Espírito sobre nós, a presença do teu Espírito sobre a tua igreja. Pai, nós te agradecemos, porque de uma forma especial e oportuna, o Senhor nos visita nessa noite. Nós te agradecemos pelos milagres que acontecem aqui e agora. Nós te agradecemos pelas pessoas restauradas aqui e agora, Senhor.
Nós te agradecemos porque está feito, está realizado, está completo para a sua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Se você pode, aplauda ao Senhor, vamos aplaudi-lo.